Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo Gil, chegando aqui. Boa tarde, Gil, tudo bem, querido? Gil chegando aqui, nos visitando, que prazer. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter ao vivo aqui nos estúdios da Jovem TV. Hoje nós estamos recebendo a visita do vereador Renatinho Viana, de Arraial do Cabo. Renatinho, o teu boa tarde vai ser me respondendo a uma pergunta. Eu vi um negócio na internet que achei que era uma piada. Eu acho que é uma piada. Se Chico Anísio fosse vivo, eu ia mandar ele fazer um programa só com isso. Eu vi ali na internet uma licitação para o prefeito de Arraial do Cabo, Anderson Cardoso de Brito, contratar segurança. Isso é verdade? Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, telespectadores da Jovem TV, do seu programa. Em especial, boa tarde aos cidadãos de Arraial do Cabo. Realmente, Gilson, isso aí é mais um absurdo cometido pela atual administração de Arraial do Cabo, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, né, e que nos causa perplexidade, né? O cidadão que merece ter segurança lá, o cidadão que merece ter respeito, né, eles alegam sempre uma perda por conta dos royalties, deixa de fazer tal medida que beneficia o cidadão, a nossa cidade, e uma amostra que isso é tudo balela, né, infelizmente, né? Mais uma prova da decepção que tomou conta do povo cabista em relação ao atual prefeito. E ele fez essa licitação está saindo, qual o valor, como é que é isso, Renato? Na verdade, Gilson, essa segurança armada dele já existe, né? Ele apenas está renovando, né? Abriu uma nova licitação para renovar. Não sei se você lembra daquele episódio que teve lá atrás, suposto assalto, aquela história toda. Existem fortes rumores, está sendo apurado, de que se tratou apenas de uma encenação. A gente não pode afirmar isso para não cometer nenhuma injustiça, né? Mas, no nosso entendimento, foi apenas uma suposição mesmo. Eu acho engraçado, há pouco tempo, o meu amigo Rui Borba, lá de Armação dos Búzios, ele estava na casa dele lá no Leblon, que ele tem casa em Búzios, no Leblon ou Ipanema, acho que Leblon, e foi a um supermercado e postou lá, não sei se nem botou foto, o governador Pezão e sua esposa fazendo compras no mercado. E o comentário dele foi exatamente esse: enquanto o prefeito de Búzios anda com 10 segurança, o governador do Rio de Janeiro um cargo um pouquinho mais importante que o de prefeito de Búzios e de Arraial do Cabo, né? Vai ao mercado sem nenhuma segurança. Que coisa estúpida é essa? O cara fazer licitação para contratar segurança para ele próprio. Que coisa, Renatinho. É verdade, Gilson, né? Isso aí que cada vez mais causa indignação do cidadão cabista são atitudes como esta, né? E nós sabemos, né, que existem prioridades no nosso município, nós sabemos que o hospital, a saúde no nosso município é um caos, nós sabemos que os distritos estão abandonados, nós sabemos que os profissionais, o funcionalismo público de Arraial estão sendo desrespeitados e desvalorizados a todo momento. Um exemplo disso são os professores de Arraial do Cabo, que é considerado um dos salários mais baixos aí do estado do Rio de Janeiro, se não do Brasil. E me vem essa novidade, né, entre aspas, aí, mas... Você tem valor desse contrato? Tem noção do valor desse contrato? Foi publicado lá, nós temos lá tudo relacionado, mas me fugiu aqui na memória, mas eu te forneço essa informação hoje ainda, se for possível. Pô, que coisa absurda, né? Contratar segurança. Você fala no funcionalismo. Corre o risco de acontecer o que aconteceu em Cabo Frio? Ele agora, ao apagar das luzes, no último ano de governo,
fazer um plano de cargos e salários para os funcionários de Arraial? Eu tenho quase que certeza a respeito disso, Gilson. Eu tenho a convicção de que ele vem iludindo o funcionalismo esse tempo todo, empurrando com a barriga, e ao apagar das luzes, ao final do mandato dele, ele vai aprovar, né, esse plano de cargos e salários para que o impacto financeiro fique todo, né, nas costas do próximo prefeito. Né, um ato irresponsável dele, mas ele, pelo que parece, ele assimilou muito bem, né, os ensinamentos do guru dele, que todos sabemos quem é. Guru dele? Tem guru? Todos sabemos quem é. Oh, quem é? Guru? Não sabia. Tem guru, é Cabo-Friense, eu prefiro não citar, mas é Cabo-Friense. Não, então não precisa nem citar. Com plano de cargos, cara, seguindo o guru, quem fez isso em Cabo Frio foi Marquinhos Mendes. Que tirem suas conclusões, o cidadão de bem sabe muito bem disso, sabe muito bem de quem eu estou falando. A minha opinião nesse caso é muito simples. Eu sou a favor de todos os planos de cargos e salário que venham a beneficiar o funcionalismo. O que eu não posso admitir é que uma pessoa seja prefeito de uma cidade 8 anos, no caso aqui de Cabo Frio, 8 anos como vice-prefeito e 8 anos como prefeito. E aí, faltando 6 meses para ele terminar os 8 anos de mandato, ele apresenta um plano de cargos e salário. Com certeza. Eu sou contra isso. Eu também sou. Eu acho o seguinte, se você, por exemplo, se você tiver a graça de Deus te der a oportunidade de você assumir a prefeitura de Arraial do Cabo, você assumiu a prefeitura, no mês seguinte, 2 meses depois, chame o pessoal, vamos fazer um plano de cargos e salário para os nossos funcionários. Aí é válido. Você está programando para você está programando o bem do funcionário que você vai pagar, não é? Por acaso você tem esse projeto? Temos, esse é um clamor lá, né, dos funcionários municipais e da população também, que entendem que é nada mais justo que o reconhecimento devido a quem faz a máquina administrativa funcionar. Né? Se a máquina administrativa é conduzida da forma errada, como tem sido nesses últimos anos, aí já não é culpa do funcionalismo, é culpa do gestor. Né? E isso está sendo provado em Arraial do Cabo. Mas o plano de cargo e salário, conforme mesmo o senhor acabou de falar nesse momento, né, é de extrema importância. Uma para dar o reconhecimento devido e outra, no caso do atual gestor, para honrar o compromisso dele de campanha. Mas não com essa estratégia mesquinha, essa estratégia, né, suja de aprovar um plano de cargos e salários ao apagar das luzes para tirar o ônus da responsabilidade dele e jogar para o próximo administrador. Você já tem algum grupo pensando, trabalhando em cima desse plano de cargos e salário, caso você assuma a prefeitura? Nós hoje não somos candidatos ainda porque está fora do período eleitoral. Né? Nós somos pré-candidatos, não podemos negar que temos essa intenção. Claro que quando a Justiça Eleitoral permitir, nós estaremos trabalhando para isso. Mas esse tem sido uma vontade que tem brotado do seio do povo. Eu não posso contrariar essa vontade. Nós vamos continuar trabalhando, né, sempre mantendo os pés no chão, dando tempo ao tempo. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Né, mas nós temos um grupo de amigos, de correligionários, pessoas que aprovam o nosso trabalho, nosso desempenho na Câmara Municipal, uma equipe técnica que, com certeza, se assim for da vontade de Deus e chegarmos ao nosso objetivo, é uma equipe altamente qualificada para desenvolver esse projeto. E essa é a nossa intenção. A saúde de Arraial tem jeito, Renatinho? A saúde tem jeito, o amigo Gilson. Saúde tem jeito, só falta prefeito. Nós temos que ter um prefeito que tenha comprometimento, vontade política em fazer a saúde funcionar. Nós sabemos que a saúde, né, é um problema, não só de Arraial do Cabo, mas no Arraial do Cabo a coisa... no Brasil inteiro. Exatamente, né? Mas em Arraial do Cabo a coisa tem se agravado a cada dia. Né? O próprio prefeito fala nos 4 cantos que saúde não dá voto. A intenção dele é apenas o voto, não é o bem-estar da população. Ele tem que lembrar que hoje ele é prefeito de todos os munícipes de Arraial do Cabo, e não apenas daqueles que votaram nele, até porque grande parte dos que votaram nele acreditaram na proposta dele, como eu me incluo nisso, né? Apenas tem a certeza absoluta de que se tratou de um ledo engano, de uma decepção, né? E a desolação, né?
a decepção com esse modelo que foi implantado na nossa cidade é total. Então é contra isso que nós temos lutado, e a saúde, no nosso entendimento, tem que ser tratado como prioridade, até porque foi promessa de campanha do atual gestor e ele não cumpriu nem a mínima parte do que foi prometido. Renatinho, há uma coisa na política, principalmente em Arraial do Cabo, que eu acho que o cabista é diferente do resto do Brasil na hora de campanha, né? É uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, e todo mundo que vem à cidade leva um susto quando vê aquilo, né? A guerra de bandeiras, né? É. E aí, eu não consigo entender como é que o cabista teve 4 anos com ele e renovou o seu mandato. Eu consigo entender em parte, até porque eu me incluo nisso, né? Eu acreditei, né? O primeiro mandato de Andinho não foi lá essas coisas, muito pelo contrário, mas nós entendíamos que com a dificuldade normal ali de uma cidade pequena, com a perda da Alcas e tudo mais, a gente entendeu até certo ponto. E acreditamos na proposta do atual prefeito, né? Até porque com o que ele teria em mãos, fato esse que nenhum outro administrador teve em Arraial do Cabo, que é a questão dos royalties e tudo mais, né? Ele trabalharia em prol da cidade, em prol do cidadão, pelo menos botaria Arraial no rumo certo, né? Preparando Arraial para dar um salto em direção a um futuro realmente. Mas nada disso aconteceu. Nós já sabemos que de 2009 até o final desse ano, sem contar o ano de 2016, já entraram nos cofres públicos, só de royalties, em torno de 200 milhões de reais. E nada foi feito com esse dinheiro dos royalties, em benefício da nossa cidade e do nosso povo. O pouco que foi feito em Arraial ainda foi feito com verba específica do governo do Estado, né, de algum acordo que eles tenham feito lá com o governo do Estado, ou com o candidato a deputado estadual que ele apoiou lá, que todos nós sabemos, né? Então, essa pergunta que eu acabei de fazer, e vou repetir aqui, ecoa nos 4 cantos da cidade, e todos que fazem parte daquele grupo do atual prefeito não têm a mínima condição, a mínima credibilidade para responder isso. Essa pergunta é: o que foi feito com o dinheiro dos royalties em Arraial do Cabo? Eu gostaria até, Gilson, que você me ajudasse a responder essa pergunta, se assim souber também a resposta, que a gente está em busca dessa resposta, até atuando na Câmara por intermédio de requerimentos e tudo mais, e a gente esbarra sempre nessa blindagem que o prefeito tem numa Câmara de 9 vereadores e apenas 2 de oposição. Quando você faz o requerimento pedindo qualquer coisa que ele não dá, a Câmara rejeita, você não entra no Ministério Público? Temos várias representações nesse sentido, né? E a gente tem protocolado sempre aqui em Cabo Frio. E o Ministério Público não faz o governo mandar a resposta do que você pergunta? Não, porque grande parte, infelizmente, nesse quesito aí, a Câmara Municipal é soberana, né? Então, eles se apegam a determinadas questões, né, para dar o conduzimento da coisa conforme a conveniência e o interesse daquele grupinho, né, que todos os cabistas sabem, né, em prejuízo, em detrimento da coletividade, da maioria dos cidadãos cabistas. E o que a gente tem questionado e tem tido êxito, além da questão dos requerimentos que são rejeitados, tem os que a gente conseguiu aprovar que não são respondidos dentro do prazo legal, e quando eles respondem, né, a Câmara Municipal, dentro do prazo, eles dão sempre aquela resposta evasiva, né, aquela resposta que, na verdade, não estão respondendo nada, né? Então, ele mostra, mais uma vez, mesmo tendo sido vereador em mandatos passados, ele mostra, mais uma vez, da falta de respeito que tem com aquela Casa Legislativa, né, que é a Casa dos representantes do povo, eleitos pelo povo, e, na verdade, a Casa do Povo de Arraial do Cabo, que tem sido constantemente desrespeitado. Me diz uma coisa, me explica uma coisa. Você quer pedir satisfação de onde foi gasto uma verba. Exatamente. Você faz o requerimento, a Câmara não aprova, não vai. Se você, ao invés de fazer o requerimento à Câmara, fizer a notificação, o pedido ao Ministério Público direto, não resolve? Resolve até certo ponto, mas o caminho natural de nós, como vereadores, não é esse, né? Nós temos que usar os instrumentos que a legislação nos permite, que Sim, são os mas se requerimentos. você está sendo tolhido, impedido de prosseguir no teu trabalho, exatamente, não é a hora do Ministério Público reparar isso? É o que deveria ser feito. Nós temos tentado, o outro vereador, companheiro nosso de oposição, Sérgio Carvalho, também tem tentado a respeito disso, né? Mas a gente esbarra sempre numa determinada morosidade, aquelas coisas todas, e o que eu já falei em outra ocasião aqui no seu programa, muitas vezes a gente tem impressão ali, aquele sentimento de que está
como diz o ditado popular, que a gente está enxugando gelo, né? A gente mostra, denuncia, né? Mas as coisas têm rendido, as coisas têm acontecido. Sabe que esse negócio teu de não conseguir, me lembra o prefeito de Búzios, ex-prefeito de Búzios, Toninho Branco, que no programa do Ademilton Ferreira, na Rádio Litoral, boa tarde, Ademilton, um abraço, ele dizia o seguinte: não, os vereadores recebem uns bifinhos. Será que existem esses bifinhos lá em Arraial do Cabo? Existem rumores, Gilson. Eu não posso, não posso cometer nenhuma injustiça. Você não ganha bifinho, não, né? Não, só se estiver estragado, só se mandarem estragado. Estragado, manda para o Renatinho. Mas existem rumores, a gente não pode afirmar nada, porque além de a gente estar correndo o risco de estar cometendo uma injustiça, né, a gente não pode ser leviano a esse ponto. Existem rumores, mas... Ninguém vai dizer que comeu o bifinho, né? Exatamente. Nem na churrascaria do nosso amigo, como é o nome dele lá? Basílio? Do Basílio. Ninguém diz que foi na Picanha na brasa. A picanha na brasa do Basílio e comeu um bifinho, não, né? Não, bem difícil, bem difícil. Você tem ideia de qual é a folha de pagamento de Arraial do Cabo hoje, Renatinho? Mas nós temos lá, fizemos um levantamento, inclusive remeteram para o meu gabinete agora, que a gente requereu, né, por atenderam alguma coisa? Eu não li o teor da resposta, tá? Eu recebi um aviso lá do pessoal do gabinete que chegou lá a resposta, mas não li ainda. Eu vou chegar lá, mas a coisa está complicada. Mas mais ou menos quanto é a folha de lá? Rapaz, nós temos um valor lá, que me fugiu aqui a memória. Eu sei que a Arraial do Cabo tem mais ou menos em torno de 3.500 funcionários. Né? Mas eu não sei o valor exato nesse momento, mas eu vou fornecer para você hoje ainda. 3.500 funcionários? É muito, né? Não? É muito funcionário. Isso aí entre funcionários e portaria. Isso fora Icatu e Porto. Fora Icatu e Porto? Isso aí. A gente está levantando isso, que a gente quer... Mas desses números, você tem o número de portarias e de concursados? É isso que eu quero ver no documento quando chegar lá no gabinete. Né? Vamos ver se ele respondeu. Eu acredito que não. Mas a partir desse documento a gente vai provocar o Ministério Público. Com tem muita portaria lá. Ah, tem. E tem bastante gente de Cabo Frio, recebendo lá. Você está pegando as minhas perguntas? Eu soube que tem muita gente de Cabo Frio nessa folha de Arraial do Cabo. Muita gente. No Porto. Não, vou até te dizer uma coisa, o Renatinho, não sei se a voz rouca da população lá fora de Cabo Frio diz que tem 1.500 portarias de Cabo Frio em Arraial do Cabo. Será que passa por esse número mesmo? Eu não posso te afirmar exatamente, né? Mas não duvido. Que a gente vê a influência muito grande, né, de pessoas de Cabo Frio em Arraial do Cabo. Né? Principalmente pessoas que, ligadas ao ex-prefeito, né, aqui de Cabo Frio. Nós estamos apurando aí, mas não queremos afirmar nada no momento. Mas eu soube que tem muita gente, e na hora que você pegar a relação do pessoal, isso você é fácil conseguir, não é? Com certeza. Na hora que você pegar a relação do pessoal, você vai levar um susto. Inclusive eu consegui a folha de pagamento, se você quiser eu te envio, porque tem nomes ali que eu não conheço que você pode conhecer. Tem muita gente. Eu tenho a folha de pagamento da prefeitura. Muita gente. Vou pegar um e-mail contigo e já te envio hoje ainda. Tá legal, ótimo. Ih, olha que eu vou falar aqui, hein? Não quero nem saber. Renatinho, vamos falar de futura eleição. Sim. Como é que está hoje? Eu escuto aqui falar que T é um dos candidatos, pré-candidatos a prefeito de Arraial. Como é que você vê isso? Primeiro que qualquer candidato que venha indicado pelo prefeito Andinho vai ser a continuidade do desgoverno. É bom nós frisarmos aqui que T é primo do atual prefeito. Então, se a população está insatisfeita... Primo pode ser candidato? É um questionamento, eu não sei o grau. Não, eu acho que não pode, não. Dependendo do grau, eu acho. Mas ele é secretário de eventos também. Não, mas secretário pode ser, mas candidato eu acho que não pode, vamos aguardar. Sim, mas vamos lá. Vamos consultar. O que você acha desse candidato, pré-candidato? Como eu falei antes, é a continuidade dos desmandos, do desleixo, do desrespeito, né? da falta de respeito com a coisa pública, com o cidadão, né? Como eu falei numa matéria no Jornal Exato, Arraial se tornou o paraíso da locupletação, né? Nada foi trazido, levado para Arraial do Cabo em benefício da nossa cidade, do nosso povo, nada de benefício concreto. Nós vemos lá os distritos abandonados, né? Porque eles apregam nos quatro cantos de Arraial do Cabo que não precisa se preocupar com os distritos, que na reta final eles chegam com dinheiro e compram todo mundo. E eles vão se enganar redondamente nessa eleição. As pessoas, principalmente dos distritos e os cidadãos de bem de Arraial do Cabo, não veem a hora de dar o grito de liberdade, né?
E eu tenho certeza absoluta que mesmo eles se apegando tanto como eles se apegam na certeza da impunidade e no poder financeiro que eles têm, nem 2 turbinas de Boeing faz o candidato dele decolar. José Bonifácio. José Bonifácio é uma pessoa que eu tenho até uma certa consideração, convivi com ele na campanha retrasada, que eu apoiei a candidatura dele em Arraial do Cabo, apesar de discordar de uma série de coisas, de algumas atitudes por parte dele e do grupo que acompanha ele. Mas eu prefiro aguardar, não quero levantar nenhuma opinião, é um pré-candidato, existem rumores de que ele pode vir a ser, mais na frente, o candidato do governo de Arraial do Cabo, com o primo do prefeito sendo o vice dele. Eu não sei se isso procede, mas muita gente tem falado, e essa determinação, segundo informações, viria de cima para baixo, né? Ou seja, do governo do estado para o município de Arraial do Cabo. Então, como em Arraial do Cabo nós temos nos deparado com absurdos gigantescos, então nada me surpreende. Dudu de Nardinho. Dudu de Nardinho, uma grande pessoa, uma pessoa que eu tenho um ótimo relacionamento, independente de direcionamentos políticos. Mesmo ele, quando fazia parte do PDT em Arraial do Cabo, eu sempre mantive com ele uma relação de respeito, de admiração. É uma grande pessoa, eu acho que foi preterido, né, desprezado por vários anos, até dentro do partido que ele fazia parte, que é do PDT. Como a gente sabe... Ele saiu do PDT? Saiu do PDT e hoje está no PP. Né? Nós sabemos que ele abriu mão de várias situações para beneficiar o partido, e mesmo assim, no sentido mais popular da palavra, deram uma rasteira nele. Né? Então, nós vamos aguardar. Me parece que quem está muito insatisfeito dentro do partido é o ex-prefeito Henrique Melman, né? Ameaçando, inclusive, de abandonar o partido. Mas isso é uma coisa interna do partido, isso é apenas rumores que a gente ouve falar em Arraial, eu prefiro aguardar. Mas também seria pré-candidato ele a prefeito de Arraial, pelo que eu sei, Henrique Melman, né? A intenção... Eu não sei se houve convenção do PDT ou... Houve e escolheram não, determinaram que fosse o Zé Bonifácio. Então criou-se uma insatisfação com o ex-prefeito, mas essa questão interna, eles que resolvem. Agora, fica uma complicação aí, hein? Porque o prefeito é do PMDB. PMDB. Zé Bonifácio é do PDT, que apoia o governador, que é PMDB. Exatamente. Dudu é PP. Sim. Que é do vice-governador. Vice-governador. Como é que fica isso? Que baralhada, hein? É um imbróglio aí que ficou uma interrogação muito grande, né? A gente está aguardando uma série de acontecimentos, né? Eu acho que muita coisa também vai depender, né, do andamento das coisas, de como as coisas vão caminhar. Né? Vai depender também, inclusive, dessa questão da reforma política. Eu acho que também vai influenciar um pouco. Mas a grande preocupação é a interferência do governo do estado. Pois é, como é que o governo vai interferir nisso aí? Essa é a preocupação. Mandando o Dudu, que é do vice-governador, caminhar com o PDT, caminhar sozinho, caminhar com você, por exemplo, no PSOL. Como é que você acha que vai acontecer isso aí? PSOL não, no PROS. PROS. Aliás, eu te liguei essa semana para perguntar, porque eu estava em Búzios e me fizeram essa pergunta. E eu achava que era o PROS. Aí falei lá, liguei para você para consertar. É o PROS. Eu espero, vou me referir principalmente ao Dudu, eu espero que ele tenha independência, que ele tenha autonomia no partido e que tenha imparcialidade para tomar a decisão dele. Né? Eu acho que ele já foi muito preterido em várias ocasiões, ele está escaldado quanto a isso, mas é uma coisa pessoal dele, né? A decisão que ele próprio tem que tomar, e conforme eu falei em relação ao Zé Bonifácio, eu prefiro aguardar, deixa ele resolver. Vai ser uma briga boa, hein? Vai ser uma briga boa. Pelo que vejo, então, deve ser o quê? O T vice de Zé? Grande chance, segundo rumores, né? Segundo Dudu, vice de Renatinho? Seria uma honra, uma pessoa que eu gosto muito, mas a intenção de Dudu é ser candidato a prefeito. Eu acho que é prematuro ainda, né? A gente tem que manter o respeito, as conversas. Isso é o primeiro passo para tudo, né? O respeito. E o futuro a Deus pertence. Eu acho que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Aliás, para a semana eu vou chamar Dudu aqui, tem muito tempo que eu não converso com ele, grande amigo meu também, gosto muito.
Só que uma vez me chamou para comer um peixe lá no Atalaia. Eu acho que era, não sei se era na casa do Melmo ou ele tem uma casa lá. Tem uma casa lá, tem. Pois é, quando chegou no meio da subida, minha mulher, não subo mais, volta. Volta que eu não subo mais. Aí tive que voltar e fiquei sem o peixe. Deixa eu aproveitar para ir o nosso apoio cultural. 2 minutinhos, não pega nesse controle não, tá, meu amigo? Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Direção Evangélica, da educação infantil ao 9º ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 2644-0288. Fábio Cabeleireiro. Refrigeração São Pedro da Aldeia. Vendas, manutenção e instalação de ar-condicionados residenciais. Trabalhamos com câmera fria, balcão frigorífico, máquinas de lavar e geladeiras. Autorizado GRI, Springer, Midea, Elgin, Carrier, Gelopar e Água Gelada. Rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 106, Balneário São Pedro da Aldeia. Telefone 22 2621 9220 98828 5445. Refrigeração São Pedro da Aldeia. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocin. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocin. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Estamos de volta. Que bom que você ficou conosco, meu amigo, minha amiga. Renatinho, eu estou para trazer um convidado de Arraial do Cabo aqui, que eu não vejo há bastante tempo, que era um defensor dos animais, agora também é do meio ambiente, e parece que entrou com uma medida. O Humberto, como é que está isso? O que ele está fazendo lá? Bem, o Humberto apesar de ser um tanto quanto polêmico, mas é uma pessoa séria. Né? Eu também tenho esse conceito desde que eu trabalhava na Rádio Litoral, lá no Arraial do Cabo. Isso, é uma pessoa séria, né? Mas tem um jeito peculiar dele, que deve ser respeitado.
né? E ele é um ferrenho opositor a esse governo porque ele, como a maioria dos cidadãos cabistas, entendem que é um caos total em Arraial, em termos de moralidade, em termos de administração, de gestão e tudo mais. Aí ele entrou com uma medida agora, porque nós sempre temos lutado, temos batido na mesma tecla, que uma das maiores aberrações cometidas em Arraial do Cabo foi a venda do terreno da FIA, qual a gente já esteve falando aqui. Nós entramos com mandato de segurança, né, na época e tudo mais. Eu entrei com ação popular faz 10 dias atrás, né, por dano ao erário público, tanto do prefeito como de quem conduziu todo o processo legislativo, quanto ao leilão, que foi a verdadeira encenação. E agora, numa estratégia, num plano maquiavelicamente aí arquitetado pelo prefeito e na verdade, alguns vereadores, eles protocolaram uma indicação querendo mudar a destinação que seria para o dinheiro da FIA. Quando o prefeito, da venda do terreno da FIA, porque quando o prefeito mandou a mensagem para a Câmara, o projeto de lei relativo à venda, ele deixou amarrado ali que o dinheiro seria único e exclusivamente direcionado para construir a nova sede da prefeitura, construir um teatro e outros itens lá. Como ano que vem é um ano eleitoral, eles protocolaram a indicação para que esse artigo do projeto de lei seja mudado, ou seja, desviar, né, a intenção inicial, a finalidade que seria aquele dinheiro, para tirar proveito político disso, né, alegando que seria para investir nos distritos, que seria para investir no Morro da Cabocla, tudo balela porque... Por que não investiu os royalties? Por que não investiu até agora em 7 anos de mandato? Só porque ano que vem é um ano eleitoral. Então, o doutor Humberto, percebendo essa jogada deles, entrou com um mandado de segurança e a juíza de Arraial do Cabo concedeu a liminar anteontem, né? E vai ser cancelada toda e qualquer movimentação a respeito dessa indicação e da mudança do projeto de lei. Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar o doutor Humberto, como cidadão de Arraial do Cabo, que realmente, né, tem percebido esses desmandos e está defendendo os interesses da nossa cidade. Me diz uma coisa, isso foi uma mensagem que ele mandou para a Câmara para mudar. Não, ele mandou o projeto de lei para venda. Para venda. O artigo exatamente, amarrando. Onde dizia a destinação do dinheiro. Isso. Aí ele chamou os vereadores da bancada, combinou com os vereadores para que fizessem uma indicação assinada por todos eles. Ah, não foi um pedido dele, foi um pedido, então, da Câmara. Isso, foi uma indicação dos vereadores da bancada. Dos vereadores, está aprovado, né? Combinado com eles. Só que, mesmo eu tendo avisado ao presidente da casa de que já tinha sido dada essa liminar, ele mesmo assim insistiu, botou em votação, foi aprovada, que a gente sabia que foi aprovada pelos votos da maioria, menos o meu voto do vereador Sérgio, que somos da oposição, e logo quando ele terminou a votação, que foi aprovada, chegou o oficial de justiça, né, com a notificação. E agora eles vão ter que cancelar a votação. Agora, você sabe o que eu me pergunto? Pô, eu volto lá atrás, quando eu falei no povo cabista, como é que o cabista está aceitando uma coisa dessa? Como é que o cabista não vai para a porta da Câmara, para o plenário, gritar, brigar, para impedir uma coisa dessa? Gilson, eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu convoco os cidadãos de Arraial do Cabo, seja pelas redes sociais, seja pela imprensa, para participarem mais das sessões da Câmara. Porque o maior irresponsável no nosso município é o prefeito municipal. Mas todos os desmandos que acontecem... Acontece porque a Câmara permite. Exatamente. Então, se a população tivesse uma participação mais intensa na Câmara Municipal, muita coisa de absurdo e de errado estaria sendo evitada. Porque acontece de uma forma com a Câmara vazia e com a pressão popular acontece de outra forma totalmente diferente. Será que o cabista não está vendo o que está acontecendo no Brasil inteiro? O povo indo para as câmaras, diminuindo o salário de vereadores, conseguindo um monte de coisa. Será que o cabista não está vendo isso, que está destruindo o seu município e ele está inerte? Ele não faz nada, ele está permitindo isso? Exatamente. Eu não consigo. O que eu conheço de cabista em Arraial do Cabo, na política, eu não estou reconhecendo. Eu quero crer que seja uma estratégia do cidadão cabista, que esteja esperando o momento certo de dar esse grito de liberdade, mas nós não podemos permitir que o tempo vá passando, eles vão
conduzindo a coisa conforme o interesse e a conveniência deles, né, e a população fica calada. São poucos os que se manifestam como defensores ferrenhos da nossa cidade. Então, eu acho extremamente importante a participação do cidadão cabista nas sessões da Câmara, mesmo tendo sido mudado o horário para de manhã, né, porque dificulta um pouco mais. Mas a gente não pode ceder, não pode atender, né, o conduzimento que eles fazem lá, a condução que eles fazem lá, porque só eles vão lucrar com isso. E a cidade e a maioria da população que acaba se prejudicando cada vez mais. Cabista, não esquece do ditado. Sardinha que o gato leva, nunca mais volta, né? Exatamente. Presta atenção, você não pode, você está trabalhando, você não pode, seu filho, sua filha, sua esposa, 10 minutinhos lá na Câmara, bate panela lá que o negócio muda. Que é brincadeira o que está acontecendo em Arraial do Cabo, e essa Câmara, pelo amor de Deus, olha aí, mais um ano vamos ter eleição para vereador também. Vê lá quem você votou, se está te representando com dignidade ou não. Porque esses acordos aí, quando acontece, ele não vota porque é para o bem do povo, não. Ele vota porque, alguma coisa caiu aqui, com certeza absoluta. Ninguém é santo lá, não. Alguma coisa caiu ali. Aí ele vota à vontade. É só pedir que ele vota. É como o prefeito de Búzios falou. Bifinho. Basílio, vai vender muito bifinho, hein? Né? Ah, meu Deus do céu. Bom, mas nós estávamos falando de Dudu. Você, na política, como é que você acha que fica esse imbróglio? PMDB, PP, como é que você acha isso aí? É até complicado, Gil, a gente tirar alguma conclusão a respeito, porque essa instabilidade, essa confusão, né, faz surgir aquela grande interrogação que a gente estava conversando. A coisa que eu vou perguntar, Dudu, é essa. Dudu, você saiu do PDT porque puxaram o teu tapete. Sacanearam, no bom português, sacanearam o Dudu. É isso aí. Aí chega lá embaixo, o teu partido, o presidente do teu partido é o vice-governador, que está ao lado do PMDB, está junto. Aí chega e diz assim, Dudu, não, você não vai ser candidato. Não vou ser, não vou ser. Vai ser vice de Zé Bonifácio, que está com o PMDB. E aí? Olha que coisa. É uma situação que ele vai ter... Eu sei que você não pode responder, mas eu vou trazer Dudu aqui para ele responder como é que fica essa situação. Só ele mesmo pode responder. Só ele mesmo. Nós podemos fazer conjuntura, né? Exatamente. Será que ele tem autorização para chegar e dizer, não, eu vou caminhar sozinho, ou eu vou caminhar com fulano, não vou caminhar com quem me traiu? Mas tem uma saída. Qual? No meu entendimento, o prazo de filiação ainda não se esgotou. Se ele perceber que isso se passa apenas de uma estratégia, seja do governo do Estado, seja de alguém aqui da nossa região, que ele vá para outro partido. Vai para o PROS? O PROS está de portas abertas, o PRB que está com a gente está de portas abertas, o DEM está de portas abertas, o PRTB está de portas então abertas. Tem que trazer Dudu. Então a opção tem, a opção não falta. Tem que trazer Dudu urgente aqui. Segunda ou terça-feira eu vou trazer Dudu aqui para abrir essas portas para ele, porque eu acho que vai ser complicado para ele. Eu acho também, mas ele tem que tomar a decisão, né? Vai ser complicado, porque o PMDB está junto com o PDT. Como é que vão fazer? As coligações, geralmente, a base lá em cima não deixa os munícipes fazer aliança que não convém a eles, né? Com certeza. E se tomarem uma decisão, ele vai acatar ou então vai ser expulso do partido, vão puxar o tapete dele mais uma vez. Então, acho que essa preocupação é válida e ele tem que ficar muito atento quanto a isso. Depois que ele se filiar ao PP, se não, você não vai ser candidato, nem você vai ser vice de ninguém. Não tem mais jeito. É isso aí. Ou ele pode, o partido expulsa ele. Ele destitui a executiva municipal, que hoje Dudu está à frente, e acabou. Ele não vai poder ser candidato nem da forma que eles estão exigindo, nem em lugar nenhum, que não vai estar filiado. Não, mas olha só, se faz isso depois de outubro, ele filiado, e caçam ele não tem direito... Não, nesse caso eu acho que ele pode se filiar, não pode não? Não, infelizmente não. Venceu o prazo que está estipulado para o final de setembro, né? Não, porque olha só, eu acho que pode pelo seguinte, quando você é vereador, você sai do partido para o outro, tem casos em que você pode mudar de partido. Foi o meu caso. Foi o teu caso. Partido recém-criado, partido novo. Não, partido novo. Isso. Não, mas não é só esses casos não. Quando você é perseguido num partido, você pode ir para o outro. Só se for expulso. Se for expulso por uma coisa dessa aí, o TRE vai dar autorização para ele se filiar a outro. Bem difícil. Se vencer o prazo de filiação,
existem resoluções. Sim, né, Renatinho, mas acontece que o partido o traiu, o destituiu e o deixou a pé. Não pode. Mas é complicado mesmo. Fica submisso em relação a isso, mas é um risco que ele está correndo. O prazo é 5 de outubro, né? Dudu, eu vou trazer você aqui. Eu vou trazer o Dudu aqui essa semana para a gente falar sobre isso. Ô, Renatinho, qual é a ação que você tem ajuizada com o prefeito? Eu me lembro da cassação dele. Como é que está esse processo? Ele está cassado? Está sob liminar? Sob liminar. E está lá, essa liminar termina quando? No dia 31 de dezembro de 2016? É mais ou menos por aí. O grande problema é o poder financeiro, né? A influência que eles têm, e poucas pessoas têm como contrapor isso, né? Se tivesse alguém, né, com condições de chegar lá em Brasília e questionar e provocar, eu acho que ele já estaria fora da prefeitura há mais tempo, né? Mas eles se apegam muito ao grande poder financeiro que eles têm, né? E aquela estrutura que a gente já conhece, que tem a ramificação no governo do Estado, em Brasília e por aí vai, né? Nós já conhecemos como é que funciona. Eu não consigo entender isso. Eu tive aqui essa semana, na segunda-feira, foi segunda-feira, o Flávio Machado, ex-vereador de Búzios, que você deve conhecer. E aí, nós temos um prefeito em Armação dos Búzios, que além de todas as denúncias que existem contra ele, gravíssimas, como falsificação de boletim oficial, provado, está no Ministério Público já, provado, capa dupla num boletim oficial, com licitações de nome. Ele sofreu agora uma condenação, de quando era secretário de saúde, de 1.600.000 e qualquer coisa, mais correção humanitária, mais juro, mais tudo, mais multa de 100 vezes o salário dele como secretário que tem que pagar. E os direitos políticos suspensos por 8 anos. Nesse processo está o Taylor, está o ex-prefeito Toninho Branco, o Raimundo e mais um que me foge o nome agora. Como é que uma pessoa com essas condenações continua à frente de uma prefeitura? Aí eu já posso te responder como advogado que eu sou, né? São as brechas que a legislação permite, e eles se aproveitam disso. Enquanto tiver uma estrutura financeira conforme eles têm, né, o poder na mão e bons advogados, eles vão continuar, infelizmente a verdade é essa, né? Vão continuar se mantendo até onde não der mais. Mas aí, bons advogados com condenação, não foi bom advogado. Não, sem dúvida. Não foi bom advogado porque ele foi condenado. Sem dúvida. Quer dizer, aí eu me pergunto, está condenado, tá bom, o que cabe a ele? Segunda instância, no Rio de Janeiro. Pô, não pode. Essas coisas têm que ser imediatas. Vai para lá, julga e vai para o Supremo e acabou. Mas é complicado. Infelizmente tem coisas até que a gente não pode nem falar. O que eu não admito, Renatinho, o que eu não admito é que o cara cometeu um ilícito, foi condenado e continue cometendo o mesmo ilícito. Exatamente. Tem uma banca de advogados que fazem parte do grupo que defende eles, né, o prefeito lá, mais ou menos mais de 20 advogados, né, inclusive ligados ao procurador de Búzios, né, que já foi procurador de Arraial do Cabo, né. Então, existem essas complicações e eles vão empurrando com a barriga, se mantendo no poder, e quem sai prejudicado com essa história toda é a cidade, né, a população, nessa instabilidade, esse desleixo com a cidade, e o mal continua prevalecendo lá por enquanto. Eu vim me insurgindo muito contra isso, porque não é possível, rapaz. Não é possível a coisa acontecer assim, rapaz. O cara condenado, pô, já foi condenado, então vamos logo para a segunda instância, rápido, já está condenado, vai para o Supremo, caça, tiro. Não pode deixar continuar acontecendo. Com certeza. Que hoje ele está devendo 1.600.000. Quando terminar o mandato dele, que ele vai continuar, ele vai dever 50 milhões. Porque as provas que estão lá, as licitações que foram feitas lá, com esse boletim falso, ele trouxe aqui, ele deu um azar danado porque ele saiu de férias e o vice-prefeito foi atender o pedido da Câmara e mandou o boletim. Só que quando o boletim chegou na Câmara era outro. E a Câmara tem o boletim carimbado pelo protocolo. Com certeza. Quer dizer, um juiz vê uma coisa dessa, o que tem que fazer? Peraí, esse cara é um falsário. Prende logo esse cara. Vou te dar um exemplo, Gilson. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, no ano de 2014, Arraial teve um déficit, né, que ninguém sabe para onde foi esse dia, de 23 milhões de reais.
né, que ele, como prefeito, continua no poder. Eu acho que isso aí já seria uma prova, até porque o órgão fiscalizador, no caso é o Tribunal de Contas, uma prova plausível de tirar o cara simplesmente da cadeira. Mas isso não acontece, infelizmente. Mas é outra coisa com a qual eu me insurjo também. O Tribunal de Contas é um órgão opinativo. Exatamente. Quer dizer, para que existe o Tribunal de Contas? Se o tribunal chega e diz assim, você roubou esse celular aqui. Não, mas a Câmara vai dizer se você roubou ou não. Foi o que aconteceu. Meu Deus do céu, para que existe o tribunal? E vereadores que não entendem nada, alguns não devem entender nada de contabilidade. Não, o tribunal está errado, deixa ele para lá. Não, está errado isso, né? E o grau de submissão e de irresponsabilidade é tão grande, Gilson, que apesar de eu ter uma relação de respeito com todos os vereadores, mas tem coisas que nós não podemos deixar passar em branco. Com certeza. Você admite um vereador votar alguma matéria sem ler? Sem ler? É. Pô, brincadeira, né? O prefeito, é irresponsabilidade. O prefeito mandou o Plano Municipal de Educação, onde estava inserido aquela questão da ideologia de gêneros, lá para a Câmara Municipal, né? Pedindo urgência ainda. Votaram e aprovaram com voto contra meu e do Sérgio Carvalho. Tá? A gente questionando e mesmo assim não surtiu efeito. Aí, quando eles perceberam a besteira que eles fizeram, já era tarde, porque nós fizemos a mobilização junto com os padres, com os pastores, né, em Arraial do Cabo, e levamos para a Câmara, houve aquele movimento, né? Quero deixar até claro aqui que eu sou contra qualquer tipo de discriminação, sou contra a homofobia, sou contra o preconceito, mas também sou contra a ideologia de gênero nas escolas, tá? E esse foi o nosso questionamento naquele momento, tá? É o nosso entendimento e acredito que as pessoas respeitam isso. Mas eles vindo aquela mobilização e tal, nós conseguimos reverter aquela situação e cancelar aquela votação que teve e adaptar a realidade, o que ficou bom para ambas as partes. E eles, numa tentativa de argumentar o fato de terem votado naquela questão, eles assumiram no plenário da Câmara, e isso é grave, que votaram numa matéria sem ler, querendo justificar o injustificável. Né? Então, eles querendo tampar o sol com a peneira para justificar uma atitude que eles consideraram, depois de um tempo, pela repercussão negativa, eles assumiram um erro gravíssimo que pode até criar um problema sério no mandato deles. Como é que um vereador, representante do povo, responsável por fiscalizar e legislar, vai votar numa matéria simplesmente porque o prefeito mandou para a Câmara pedindo urgência e a submissão e a responsabilidade faz os cidadãos votarem, os vereadores votarem sem ler? Entendeu? E se não houvesse a mobilização, estava tudo na mesma. Tudo acontecia. Quer dizer, o fato dele não ter lido teria prejudicado a população e ele estaria batendo palma, né? Nem aí, nem oi. Então, é uma amostra como as coisas estão sendo conduzidas em Arraial do Cabo, infelizmente. Que coisa absurda, né? Mas, Renatinho, qual é o processo que você acha que chega primeiro dos que você tem contra o prefeito? Olha, eu vou marcar em breve para estar com a promotora agora, que me fugiu o nome aqui da tutela coletiva, em Cabo Frio, vou ver como é que está o andamento. Né? Espero que em breve a gente tenha notícia em relação à ação popular que eu entrei em relação ao terreno da FIA, pedindo inclusive o afastamento do prefeito por causa do dano ao erário público, ou que ele tem sido feito em Arraial, somente isso, mais nada. E aquela situação do terreno da FIA, qual originou a ação popular, conforme eu falei, uma aberração tremenda, é porque com a arrecadação que a Arraial tem hoje, que necessidade tem de se desfazer numa área pública, o que é tão difícil, né, o que é tão raro hoje em dia em Arraial, onde poderia ser instalada ali uma universidade, uma escola técnica profissionalizante ou algo que trouxesse realmente benefícios concretos para a nossa cidade, para o cidadão cabista. Né? Eles simplesmente venderam aquela área para a iniciativa privada. É na Orla da Praia dos Anjos. Na Orla da Praia dos Anjos? Na Orla da Praia dos Anjos. Ah, não é ali onde era o hotel da Alcalis? Isso, é ali? Ali. Vendeu aquilo tudo ali. Ali eu soube que foi vendido 8 milhões? Não, foram 10, eles inicialmente botaram 8 milhões, a gente questionou, aumentaram lá para dizer que mudaram alguma coisa, numa área que vale, segundo avaliadores, no mínimo 20 milhões de reais, eles venderam por 10.800, né, para iniciativa privada para construir um condomínio. Né? E o que nos causa perplexidade é que o prefeito, quando foi vereador, e quando fez parte lá do outro governo, era radicalmente contra a venda do terreno, na época do prefeito Henrique Melman. Só que, apesar de não concordar com o Henrique Melman em nada,
eu entendo que nessa situação ele tinha até razão de vender uma área, porque não tinha arrecadação. Não tinha arrecadação, né? Precisava Ainda tinha esse argumento, mas o atual prefeito não tem, infelizmente não tem. Né? E uma coisa eu vou te dizer em primeira mão, ainda tem muita coisa para acontecer em Arraial do Cabo, tá? Em termos de justiça, em termos de Polícia Federal. Vamos aguardar. Mas você acha que suspende esse leilão ou não? Estamos tentando. Desde o primeiro mandado de segurança, que a gente conseguiu segurar um pouco uma liminar, depois não tivemos mais força para dar continuidade, eu já tinha muita esperança. Agora, com essa ação popular, e eu tenho certeza que a juíza de Arraial do Cabo é uma profunda conhecedora dos assuntos de Arraial do Cabo e dos interesses da nossa cidade, do cidadão, e tenho certeza mais ainda de que ela tem visto, né, o desleixo, a irresponsabilidade que a prefeitura tem sido conduzida, a administração municipal tem sido conduzida, que ela vai dar uma medida favorável ao nosso povo. Isso é previsto mais ou menos para quando, pelos teus cálculos? Se tudo der certo e correr naturalmente, conforme tem que acontecer, eu acho que até o final da semana que vem temos alguma novidade. Vamos ver. Puxa vida. A liminar dele para continuar prefeito não está sendo caçada, não? Não continua, não. Ainda está se mantendo no cargo como liminar, com liminar, né? E em 5 processos, né? Mas quando é que quem é que vai está em fase de quê? Rio de Janeiro ou Brasília para julgar o mérito? Não, está lá em Brasília. Já está em Brasília para julgar o mérito. Pô, precisava alguém lá em Brasília para dar uma forcinha para botar isso aí. Verdade. O povo de Arraial do Cabo ia ficar grato eternamente. É mesmo, né? Com certeza. Caramba, povo. Isso é que eu reclamo da justiça, isso né? Aí. Quer dizer, ele está sendo acusado de alguma coisa que fez errada e vai continuar errando. E o povo vai continuar pagando. Tinha que ter uma agilidade maior na justiça para fazer o julgamento. Você pegou, acabou, sai fora, pronto. Não tem mais jeito, né? Com certeza. Renatinho, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero que você me forneça depois o telefone do Dr. Humberto para a gente marcar com ele aqui. Do Dudu eu já tenho. Vamos falar muito de Arraial do Cabo. Tá bom, Renatinho? Gilson, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui no seu programa e estou às ordens inteiramente quando for solicitado para estar aqui. Sempre às ordens. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado. Muito feliz de estar falando sobre Arraial do Cabo. Você que está assistindo aí na internet, cabista, um abraço enorme para você e tome cuidado, cuide da sua cidade, porque esse rapaz não está cuidando não. Até o próximo programa. Muito obrigado por ter ficado conosco.